E nós vamos aqui, junto com os irmãos, fazer menção da palavra de Deus, tentar substituí-lo aqui, que é difícil, mas quem fala aos corações é o Espírito Santo de Deus. É Ele que fala. Eu convido os irmãos, sendo assim, para ficar em pé. Vamos falar um pouquinho de salvação. Abra a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios. Vamos ler o versículo 8, 9 e o 10. Efésios, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. É uma palavra conhecida e nós vamos nos colocar aqui à disposição do Espírito Santo de Deus para que Ele unja a nossa mente, o nosso coração, para transmitir algo que possa edificar as nossas vidas nesta noite. Então diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvo por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Te agradecemos, Jesus, por essa palavra que acabamos de ler, que ela possa, Senhor, falar o nosso coração. Queremos aqui, Senhor, levar o teu servo a meditar sobre a salvação, que é, Senhor, o nosso alvo. Ó Senhor, abençoa-nos, ajuda-nos. Toma, Senhor, a nossa mente, a nossa boca, e a de cada um de nós, para receber a tua palavra. Pedimos essas bênçãos e rogamos no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, quero que os irmãos meditem um pouco nessa palavra, salvação. Eu creio que é a palavra que nos fez estar aqui. De outra forma, eu acho que nenhum de nós estaríamos aqui. Mas estamos aqui porque ouvimos falar de salvação. Eu acredito que muitos de nós que estamos aqui, ainda que seja bem novo, como eu era, ouviu falar de salvação e pôde fazer um autoexame e descobrir que você não tinha esse direito. Muitos de nós, como eu acabei de dizer, já dizíamos que conhecíamos a Deus, que tínhamos Jesus desde que nascemos. Se eu perguntar aqui, quantos disse essa palavra? Quantos pensou essa palavra? Ainda que às vezes não teve a coragem de dizer ao crente que falava de Jesus, mas pensou, eu já conheço Jesus, eu tenho Jesus, Jesus morreu na cruz,
Eu tenho até um crucifixo aqui pendurado, né? Mas aí nos trouxe essa palavra, salvação. Para ser salvo, o homem precisa de aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus é se entregar a Ele, se render a Ele e passar a segui-lo. Tentar fazer toda a sua vontade. E essa palavra salvação, ela é tão importante que ela aparece na Bíblia 160 vezes. Salvação aparece na Bíblia 160 vezes. Aparece, ou está escrito, 116 no Antigo Testamento e 44 no Novo Testamento. Salvação. E de acordo com o que a gente observa nos dias que estamos atravessando, os crentes hoje não têm dado muito valor a isso, a essa pequena palavra, que tem um grande fundamento, que é a causa de muitos se renderem aos pés do Senhor, pelo menos alguns anos atrás. Hoje, me parece que as pessoas são crentes até por achar que é o melhor, sei lá, é um hobby. Eu acho bonito, eu preciso melhorar a minha vida, eu preciso alcançar as bênçãos maiores de Deus. Mas acredito que, como eu, a maioria que aqui estão, aceitou Jesus para ser salvo. Quantos aceitaram Jesus aqui para ser salvo? Quantos aceitaram Jesus aqui para ser salvo? Quantos aceitaram Jesus aqui para ser rico? Quantos aceitaram para melhorar de vida? Isso, aqueles que não aceitam Jesus conseguem. Riqueza a gente consegue com o nosso trabalho, é claro, através da bênção de Deus, com a nossa capacidade intelectual, com o nosso esforço, a gente vai conseguindo aos poucos. Alguém passa a dificuldade para conseguir riqueza financeira, conseguir dinheiro, passa necessidade, né? Alimenta mal, mas todo mês guarda lá quase todo o seu salário. Faz tudo para guardar o que puder. E então não é preciso ser crente. O crente também pode fazer isso, se ele quiser. Mas eu me lembro que li alguma coisa que diz que o homem faz tudo ou deixa tudo para guardar o dinheiro. Passa a necessidade, o sacrifício. Aí guarda o dinheiro. Depois ele gasta o dinheiro tudo para conseguir saúde. E às vezes não consegue mais. Então não é tão importante. Mas a salvação é algo especial para nós. Precisamos ter isso no nosso coração, na nossa mente. Precisamos ter isso no nosso coração, na nossa mente, ser salvo. Então diz aqui, porque pela graça
sois salvo por meio da fé. Nós cremos que Jesus pode nos salvar e aceitamos a Ele. Aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Observe que nós falamos aqui que ela aparece no Antigo Testamento 116 vezes. Nós encontramos a primeira vez falando de salvação no livro de Gênesis, no capítulo 49, e versículo 18, quando Jacó reuniu seus filhos, e ele falou essa palavra, segundo o que eu descobri, pela primeira vez. Então ele disse, depois de reunir seus filhos, e veio relatando cada um deles, e aí no versículo 18 ele diz assim: e a tua salvação espero, ó Senhor. A tua salvação espero, ó Senhor. Jacó já estava velho. Jacó já estava velho. Ele serviu a Deus, conheceu a Deus, ainda bem novo. Bem novo. Seu pai e sua mãe certamente o ensinou com respeito a Deus, tendo em vista que ele já foi um milagre de Deus. Foi um milagre de Deus. Você sabia que Isaac e Rebeca orou para ter um filho durante 25 anos orando ali, pedindo a Deus? Ele deve ter educado esses dois meninos, deve ter ensinado tudo com respeito a Deus. E Jacó, agora já velho, expressa que ele esperava a salvação em Deus. E aparece também, na última vez, escrito na Bíblia sobre salvação, no último livro também, no livro de Apocalipse, capítulo 19, e o versículo 1, que também fala da salvação. E diz assim: e depois destas coisas, ouvi o céu como que uma grande voz, e depois destas coisas, ouvi no céu, faltou o no aqui, como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Interessante, né? Começa lá falando de salvação e termina no último livro, a última vez aparecendo esta palavra, salvação. Então ela é mencionada em toda a Bíblia. Você encontra a salvação, essa dádiva preciosa que o homem tem direito, todos os homens têm direito à salvação. Quem precisa de salvação? A Bíblia tem a resposta para nós. Quem precisa de salvação? Se você abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículo 23, você vai encontrar. Porque todos pecaram, está escrito lá, e destituídos estão da glória de Deus. E quem está no pecado não tem salvação. Quem está numa vida de pecado não tem salvação.
Nós não estamos aqui falando da doutrina do pecado, mas quem está no pecado não tem salvação. Ele pode até ter aceitado a Jesus, mas no momento que ele fere a santidade de Deus, passa a viver no pecado, volta ao seu estado primitivo. Tem até um versículo na Bíblia que diz, compara como o cão que vai ao vômito e come de novo, a porca limpa que vai ao esponjador de lama, se suja todo e é rejeitado, não tem direito. A Bíblia diz, está escrito, que o Senhor dirá, apartai de mim. Eu nunca vos conheci, Mateus 7, 23. Eu nunca, você já pensou nisso? Nunca. O Senhor passa a desconhecer. É triste, irmãos. Às vezes até nós, eu já vi algumas pessoas, infelizmente, usar essa palavra. Eu desentendo aqui com o Geraldo, e a gente sai, num tapa aqui, eu estou mais velho, ele me frega no chão aqui, acaba comigo, e fala, não fala mais comigo, nunca te conheci, me vê, não fala comigo, nunca te vi. E às vezes ele vem, Denil, eu queria te pedir, não te conheço, nunca te vi, não quero mais assunto contigo. E a Bíblia diz que Deus fará a mesma coisa com aquele que pecar. Então veja que o pecado é uma coisa terrível para Deus. Não viva no pecado, porque você estará tirando Deus da sua vida. Viva uma vida de salvação. Todos têm direito à salvação. Todos nós precisamos ter direito à salvação. Mas para receber essa salvação, nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Precisamos reconhecer que pecamos. Precisamos reconhecer que erramos. Como eu dei aqui o exemplo. Eu errei, eu desrespeitei. O Senhor poderia até me entregar aí na justiça, porque o Estatuto do Idoso me condena. Não. Eu só não quero mais falar contigo, acabou. E Deus também vai rejeitar aquele que estiver com a vida de pecado. Porquanto, meus irmãos, vamos ter cuidado com a nossa salvação. Nós precisamos reconhecer como a pessoa que está doente, reconhecer que estamos doentes. Quando o homem reconhece que está manchado com o pecado, que ele precisa de se libertar, ele vem a Jesus. Quando alguém é acusado ou se sente culpado por um ato, por um crime que cometeu, ele precisa de quê? Precisa de um advogado. Mas é ele que tem que reconhecer isso. Se ele não reconhecer, não procurar um advogado, ele vai ter que pagar a pena na cadeia. Então ele precisa de ir buscar esse recurso. E a salvação é a mesma coisa, nós precisamos de crer, saber, olhar para nós, eu pequei, eu preciso de Deus. Então nós viemos a Deus naquele grande dia, que nós tivemos o privilégio de alguém chegar para nós. Alguns já tinham ouvido falar, como Jó falou, que ele conhecia por ouvir falar. Me faz aqui pensar
que muitos de nós estávamos como Jó, mas um dia a gente sentado, como estão vocês aí, e ouviu falar de mais perto, eles pôde sentir, pôde ver Deus falando, Deus se manifestando. E aí, então, agora não é mais porque eu ouvi o seu Darcy falar, mas eu estou sentindo, eu estou vendo, Deus é real, e se arrepende, e vem aqui na frente chorando, levanta a mão, e aceita Jesus. Quantos de nós fizemos isso? Mesmo nós que estamos aqui, ficamos satisfeitos com aquela ação, saber que ele sentiu, ele viu Deus. Jó falou, agora não é mais pelo que eu vi, mas pelo que eu vi, mas eu vi o Senhor, eu senti o Senhor, e a pessoa então alcança a salvação, porque ele reconheceu que tinha uma vida de pecado, que ele não tinha condição nenhuma de estar adiante de Deus, ele não tinha condição nenhuma de estar no recinto aonde Deus se faz presente. E é engraçado que a pessoa se sente mal, ele não consegue, às vezes, nem ficar, porque ele se sente indigno de estar ali, porque a presença de Deus é constante, Deus é santo, e o Espírito Santo começa a falar no coração, e a pessoa começa a sentir a sua miséria, como disse Isaías, no capítulo 1, versículo 18, se não me foge a memória, que o pecado, ele é como chaga, podre, fede, e ele precisa agora de buscar uma solução. Ele precisa de buscar um refúgio. Versículo 18, que diz, vamos ver se é isso. Vinde então e erguei, diz o Senhor, ainda que o vosso pecado seja como escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelho como carmesim, se tornarão branco como a lã. E se quiserdes ouvir, comereis o bem desta vida. Eu acho que é mais para trás um pouco, mas aqui fala do pecado, ele pode ser mais terrível que for, mais sujo que for, há uma solução. O Senhor é a solução. E porque a pessoa que está perdida, ele precisa reconhecer Deus como seu Salvador. Mas quando ele rejeita, ele se distancia cada vez mais de Deus, porque ele rejeita a palavra do Senhor. Ele se distancia cada vez mais de Deus. Ele vai para mais longe. E quando, muitas das vezes, ele já gozou, já sentiu o prazer da salvação, mas a sua fraqueza, o seu descuido, o leva a perder esse direito. Mas o homem, depois que aceita Jesus, perde a salvação, perde. Nós cremos à luz da Bíblia Sagrada que perde. Eu posso aqui lembrar de um exemplo de Davi, que cometeu 2 grandes pecados, e ele disse na sua oração, orando, torna a dar-me a alegria da salvação. Então ele estava sentindo tristeza, porque tinha perdido a salvação. Ele tinha perdido a salvação, e agora ele precisava de novo adquirir. Quando o homem se arrepende,
ainda que seus pecados pareça não ter jeito, é muito grande, mas Deus é poderoso para perdoar o nosso pecado e nos fazer de novo sentir a alegria da salvação. Mas para que alguém seja salvo, é preciso de 3 requisitos. Para que alguém seja salvo, é preciso de 3 requisitos para alguém alcançar a salvação, para o outro poder salvar. Se uma pessoa estiver se afogando na piscina, na praia, sei lá, tem que ter um salva-vida. E aí ele precisa de ser capaz para salvar. Se não tiver um salva-vida ali, quem quiser salvar aquela pessoa tem que ser capaz. A outra coisa o outro requisito que ele precisa de ter é estar disposto para salvar. E no nosso caso, ele tem que estar na vontade de Deus. Ou seja, mesmo no caso ali naquele mar, tem que estar na vontade de Deus. Ele pode até ser um salva-vida, um bom bombeiro que está ali para salvar, mas se não for a vontade de Deus, a pessoa vai se perder, vai morrer. E Jesus tem esses 3 requisitos para dar a cada um de nós, como nós já recebemos. Ele tem, Jesus é capaz de nos salvar, seja qual for o nosso pecado. Ainda que temos retroagido a vida anterior, Jesus pode nos salvar porque Ele é capaz. Jesus é capaz de nos resgatar de novo. E Ele está disposto a fazer isso. Jesus está disposto a fazer isso. E o terceiro requisito, Ele está na vontade de Deus. Você lembra quando Jesus estava para ser crucificado, o que ele diz? Todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Porque Jesus se via cravado na cruz. Jesus já antevia todo aquele sofrimento. Jesus já se via aqueles homens chegando, aquele grande batalhão chegando para prender Jesus. Eu descobri que ali estava aproximadamente uns 600 homens para prender Jesus, um homenzinho só. E Jesus, já como homem, pressentia isso. Eu acredito que ele podia ver tudo isso, e aquilo trazia um sofrimento tremendo para Jesus. Jesus via sendo esbofeteado, Jesus via sendo cuspido, Jesus se via recebendo aquela coroa de espinho e o sangue descendo. Jesus se via as suas mãos entrando os pregos nos seus pés. Jesus via isso tudo. Mas eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, que era um dos requisitos para você hoje dizer: eu sou salvo. Porque Jesus teve o terceiro requisito para me garantir a salvação. E sabe qual era esse requisito? O sangue que Ele derramou. O sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, o terceiro requisito para que nós sejamos salvos. O sangue que era a vontade de Deus. Então Jesus disse: todavia seja feita a
tua vontade e não a minha. E essa foi a vontade de Deus, de salvar o mundo. Deus enviou o seu Filho para salvar a humanidade. E eu posso dizer que sou salvo por Jesus. Eu posso dizer que estou salvo, porque o sangue de Jesus Cristo, diz o apóstolo São João, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus Cristo faz o quê? Faz o quê? Ninguém sabe. Hã? Nos purifica de alguns pecados. De todo pecado, seja ele qual for. Seja ele qual for. Ele purifica de todo o pecado no momento que o homem reconhece e vem a Ele. Agora o homem precisa aceitar a salvação. É possível que alguém possa alcançar a vida, alcançar a salvação, no momento, ou possa se salvar, no momento que ele aceita a Jesus. Mas ele tem que desejar. Se ele não deseja ser salvo, ele não vai alcançar essa salvação. Se ele não deseja ser salvo, ele não vai alcançar essa salvação. Tanto o que salva, como aquele que precisa ser salvo. Me lembro aqui que eu li um certo tempo desse aí, uma história de um certo, num livro de um certo homem, nos Estados Unidos, isso em 1998, que o homem estava muito enfermo e ele precisava, para se salvar, tomar o sangue. E era um sangue raro. Se não me faz a memória, acho que é o sangue do tipo O, que é difícil, né? E esse homem não tinha jeito, ninguém era compatível o sangue com ele. Mas tinha um certo parente dele que tinha o mesmo sangue, o sangue compatível. E o parente estava lá no hospital ruim para morrer. E sabe o que aconteceu? Essa pessoa continuou de pé duro. Eu não vou doar sangue para ele. Eu não vou doar. E não doou sangue. E sabe o que aconteceu? O outro morreu por falta de sangue que ele necessitava. Porque ele não desejou, ele não quis salvar. Mas Jesus é diferente. Jesus derramou seu sangue, todo o seu sangue, para nos salvar de qualquer pecado que nós tivermos cometido. Jesus quer salvar. Jesus veio para salvar a todos nós. A todos nós, de toda raça, toda nação, seja qual for, Jesus quer salvar. Depende de nós queremos levar a salvação e a pessoa aceitar a salvação. Outra coisa é que a pessoa precisa sentir a necessidade de permanecer fiel ao Senhor Jesus. Permanecer fiel ao Senhor. Aqueles que for fiel ao Senhor, esse entrará nas bodas do Cordeiro e estará com o Senhor para sempre. Esse entrará nas bodas do Cordeiro e estará com o Senhor para sempre. Mas precisa querer.
precisa permanecer para ter esse benefício eterno da salvação. Só em Jesus nós alcançamos a salvação, porque Ele é o centro de toda a salvação. Jesus é o centro da salvação. Só Cristo salva. Só Cristo salva. Só Cristo transforma. Só Cristo leva o homem para o céu. Encerramos aqui. Quero agradecer os irmãos que aqui estiveram, na sua casa, aí, nos acompanhando. Que Deus abençoe a cada um.